Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Geovânio e estou aqui para a gente bater um papo, né? Eu apresentar a vocês aí a função do enfermeiro, né? O papel do enfermeiro, o como o enfermeiro deve atuar mediante o atendimento pré-hospitalar. Esse é o nosso primeiro congresso brasileiro online, né? De atendimento pré-hospitalar e a gente vai falar aqui, discutir aqui, apresentar a vocês os principais, né, as principais funções do atendimento, né, do enfermeiro no pré-hospitalar. Meu nome é Geovânio Barreto, eu sou enfermeiro, né, formado pela Universidade Bandeirante de São Paulo e tenho a especialização em urgência e emergência pela Universidade Gama Filho. A minha principal atuação hoje, né, como enfermeiro, é enfermeiro titular sênior, né, da empresa VitalMed. É uma empresa de atendimento pré-hospitalar privada, mas que abrange todo um contexto de atendimento a nível de trauma, a nível clínico, a nível de obstetrícia, a nível de psiquiatria, atendimento pré-hospitalar. Também atuo hoje na unidade de atendimento, de pronto atendimento do Marbac, aqui em Salvador. É uma emergência porta aberta, que a gente também atende a demandas livres, a demandas reguladas de pré-hospitalares, como o próprio SAMU e outras empresas, né, de pré-hospitalar privado. Sou professor da Faculdade de São Salvador, no curso de graduação em enfermagem, e também atuo como professor no curso de pós-graduação da FIB Estácio, né, no curso de pós-graduação de urgência e emergência. Também atuo como professor em um curso de extensão, conhecido como AED Cursos, aqui em Salvador também, para as pessoas se capacitarem, né, os profissionais da área de enfermagem se capacitarem no curso de qual eles fazem parte, seja auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem ou enfermeiras. Bem, gente, segundo a Organização Mundial de Saúde, atendimento pré-hospitalar pode ser definido como assistência prestada em um primeiro nível de atenção, né, aos portadores de quadro agudo da natureza, seja ela clínica, traumática, obstétrica, psiquiátrica, né, quando ocorrem fora do ambiente hospitalar, podendo acarretar sequelas ou até mesmo a morte. Então, isso é atendimento pré-hospitalar. É quando você tem uma situação, seja de urgência ou emergência, de uma vítima, de um paciente, né? E que esse paciente, essa vítima, precisa ser assistida o quanto antes. Você tem a opção de atender esse paciente antes de chegar ao hospital ou no hospital, quando essa vítima chega até você. E o atendimento pré-hospitalar, ele atende fora do intra-hospitalar, tá? Ele atende num ambiente extra-hospitalar, seja até mesmo em um ambiente onde você possa dar a primeira assistência numa UPA, como eu vou daqui a pouco desmembrar, né, e apresentar a vocês o que é, na verdade, o atendimento pré-hospitalar, como é que ele se divide segundo portaria 1600, né? Então, como se divide o atendimento pré-hospitalar? Na portaria 1600 você vai encontrar, né, essas divisões, porque quando a gente fala em atendimento pré-hospitalar, logo vem à cabeça o quê? Rua, né? Queda de moto, um acidente, alguma coisa desse tipo. E aí a gente vai logo imaginar um atendimento de uma ambulância atendendo alguém ali na rua para levar para um ambiente intra-hospitalar. Mas o atendimento pré-hospitalar, ele também pode ser classificado como a PH móvel e a PH fixo, ok? Então, assim, falando do APH móvel, o que é o APH móvel? O APH móvel, como o próprio nome diz, né, é um sistema que ele se move, né? Ele não é fixo, ele não é estático, ele vai até a vítima e conduz essa vítima até algum lugar
para tratamento definitivo. O exemplo mais básico que a gente pode citar, por exemplo, conhecido nacionalmente aqui no Brasil, nós temos o serviço de atendimento, né, que é móvel de urgência, que é o SAMU. Mas também temos o atendimento pré-hospitalar fixo, como as unidades de pronto atendimentos, que são as UPAs, né? Antes da UPA, né, hoje a UPA ela está chegando, sendo instalada, né, em toda a rede nacional. É um projeto, né, do Ministério da Saúde com o objetivo de envolver todo o território nacional em um só sistema. Mas antes mesmo da UPA, nós temos, ou tínhamos, né, na verdade, está acontecendo uma transição, porque tínhamos e temos ainda, na verdade, os PAs, né, os pronto atendimentos ou as emergências, né, os prontos-socorros, né, a depender de cada região, tem um termo, né, a utilizar. Aqui em Salvador se utiliza muito emergência. São Paulo já gosta de utilizar, por exemplo, PS, pronto-socorro. Em outros locais, PAs, pronto atendimentos. Mas todos esses lugares, eles fazem o quê? Eles recebem esse paciente de uma demanda, né, espontânea, pacientes que chegam até a unidade e devem ser atendidos para, ao menos, a gente resolver aquele problema agudo do paciente, tirar o paciente do risco de vida, né, daquele paciente, para deixar o paciente em um quadro mais estabilizado, mais estável, para daí definir, o paciente vai ter alta, conforme a sua melhora, ou o paciente vai ser transferido, conforme a necessidade do quadro, né? Então, a gente pode citar como exemplo um paciente que chega com a suspeita de acidente vascular hemorrágico, né, encefálico, perdão. Pode ser apenas um quadro de AIT, por exemplo, um acidente isquêmico transitório, mas como pode ser um acidente vascular isquêmico ou hemorrágico, que vai ser definido por uma tomografia, né, que esse paciente vai aguardar numa fila de uma regulação, ser transferido para fazer essa regulação. E daí, essa tomografia. A partir disso, né, depois que se faz essa tomografia, vai ser definido o paciente vai ou não vai continuar na unidade, vai embora, vai necessitar de uma vaga em algum lugar, de tratamento definitivo, né? Então, a UPA ou as emergências, né, fixa, eles têm esse papel de tirar o paciente do agravo, né, e estabilizar, ainda que seja para transferir para a unidade definitiva. Mas é um atendimento pré-hospitalar, ok? Porque o paciente ainda não está em uma unidade de hospitalar fixa, né, de hospitalar de grande porte, e onde vai fazer o tratamento definitivo. Na UPA, ou seja, nos PAs, nos PS, o paciente ele não tem o tratamento definitivo, apenas na unidade hospitalar. Ok? Existem algumas fundamentações legais que vai cobrir, digamos assim, né, esse enfermeiro em suas atuações. E nós temos 3 aqui para trazer para vocês. A lei do exercício profissional, né? Nós temos a resolução do COFEM 375 de 2011 e a portaria 1600. Então, vamos falar de cada uma delas, né? Aqui separadamente, rapidinho. A lei do exercício profissional para a equipe de enfermagem como um todo, tá? Não só para o enfermeiro, mas para a equipe como um todo, é a Lei 7498 de 1986, que dispõe sobre o exercício da enfermagem e da outras providências. Então, assim, essa lei, o enfermeiro ou a equipe de enfermagem tem que levar consigo, tem que saber, né? Eu não vou dizer a você que tem que saber na íntegra, de cor, mas ao menos o enfermeiro esteja familiarizado com essa lei, né? Que entenda das proibições, que entenda dos direitos, dos deveres, para que o enfermeiro ou outro profissional de enfermagem saiba seus limites, né? Saiba até onde ele pode ir ou não ir.
o que fazer ou o que não fazer, não é porque ele está tendo uma ordem até mesmo de um superior na sua própria equipe de enfermagem, de um coordenador de enfermagem, de um gerente de enfermagem ou de um médico, né, da assistência ou da regulação, que ele deve fazer. Se ele sabe que aquele procedimento não cabe a ele, né, se ele sabe que aquela medicação não é feita naquela via, né, ele pode argumentar, né, e com base, então, na lei do exercício profissional. Por isso que é interessante, é importante que nós, como enfermeiros ou equipe de enfermagem, tenhamos em mente, né, estejamos familiarizados, bem próximo da lei do exercício profissional, até para que você não seja, digamos assim, induzido ao erro. Ok? Muitas vezes quem está ali do seu lado não conhece, não tem ciência dessa lei, um outro profissional, e acha que é comum para o enfermeiro, né, fazer aquela atividade. Você vai conversar, você vai mostrar que não é bem assim. Tá? Então, essa lei ela vai ditar, digamos que aí, as normas, as regras, né, as leis, os deveres, os direitos do enfermeiro para com a sua atividade. A resolução do COFEN de 2011, 375, que está, digamos, causando uma reviravolta no atendimento pré-hospitalar, principalmente móvel. Por quê? Essa lei ela diz o seguinte: a assistência de enfermagem, qualquer tipo de unidade móvel, terrestre, aérea ou marítima, destinada ao atendimento pré-hospitalar e também interhospitalar, mas a gente vê que no interhospitalar a gente não tem muito problema, né? E eu vou dizer por quê. Em situações de risco, conhecido ou desconhecido, somente deve ser desenvolvido na presença do enfermeiro. E aí é que está o X da questão. Por quê? Porque numa unidade básica de atendimento pré-hospitalar, quem é que você tem de tripulação naquela unidade? Muitas das vezes você tem um condutor, resgatista, socorrista, ou não, condutor simples, numa unidade de ambulância tipo A, por exemplo, um condutor simples, mas você tem também o profissional de enfermagem. E aí, quem é esse profissional de enfermagem? Um técnico de enfermagem. Você tem ali uma tripulação de 2 pessoas, onde um é um condutor socorrista e o outro é um técnico ou um auxiliar de enfermagem. Cadê a supervisão do enfermeiro? Mediante o trabalho, a atividade, o exercício profissional desse técnico ou auxiliar de enfermagem. Então, a resolução do COFEN, do Conselho Federal, né, de Enfermagem, traz à tona aí uma questão muito importante. Se não tiver a presença do enfermeiro, essa equipe não pode atuar. Ok? Por isso, estar acontecendo mudanças dentro dessa ordem, né, de tripulação. Está sendo exigido a presença do enfermeiro na unidade, seja ela básica, seja ela avançada. Se tem profissional de enfermagem, automaticamente tem que ter um enfermeiro para supervisionar esse trabalho, ok? Então, eu queria trazer essas informações, né, a vocês. A portaria 1600 de 2011 é uma portaria que ela, na verdade, eu costumo dizer que seria a Bíblia do emergencista. Na portaria 1600, né, tiramos todas as dúvidas. Na verdade, ela traz para nós o beabá, né, na forma, digamos, como que uma regra de como vamos trabalhar no atendimento pré-hospitalar móvel ou fixo, ou seja mesmo dentro de uma emergência de um hospital de grande porte. Então, ela traz algumas considerações de portarias anteriores, ok? Mas ela vem com uma característica própria, definida em 4 capítulos, tá? Por exemplo, o primeiro capítulo ele vai falar, a portaria vai falar das diretrizes da rede de atenção às urgências, né? Ela vai organizar essas diretrizes, né, da rede de atenção à urgência e emergência. Ela vai falar do atendimento móvel, ela vai falar do atendimento fixo, do pré-hospitalar móvel ou fixo, ok?
No seu capítulo 2, ela vai falar dos componentes da rede de atenção às urgências e seus objetivos, certo? Então, ela vai também trazer a, a definição de como atuar na urgência e na emergência, e dentro de uma urgência e de uma emergência, certo? Então ela traz passo a passo os seus componentes. Quem são esses componentes, né? Como que é feito a formação dessa estrutura? Quem são as pessoas que vão atuar nas urgências e emergências? Então, você vai aqui no capítulo 2 da portaria 1600 descobrir. Na portaria 1600 2011, no capítulo 3, ela vai falar da operacionalização da rede de atenção às urgências. Faltou um izinho aqui na digitação, mas da operacionalização. Então, do trabalho, da mão na obra, né? De como vai atuar um enfermeiro, de como vai atuar um técnico de enfermagem, de como vai atuar um médico, mediante as urgências e emergência e dentro dos prontos-socorros, dentro da UPA, dentro do intra-hospitalar de grande porte, né, da emergência, dentro do atendimento pré-hospitalar. Então, ele vai trazer basicamente isso. E no capítulo 4, as disposições finais, ok? Nessas disposições finais, ela vai trazer, por exemplo, ela vai definir quem são os auxiliares, quem são os componentes de ajuda, né, que podemos ter mediante uma situação de catástrofe, né, uma situação de múltiplas vítimas. Então, ela traz ali, ela organiza, né, e define, por exemplo, o corpo de bombeiro como poderá atuar mediante um apoio à própria polícia militar, né, o secretário de saúde municipal, estadual, o ministro da saúde, como que pode organizar esse trabalho, né? As Forças Armadas, como pode cooperar, a Força Nacional. Então, está tudo dentro desse capítulo 4. É interessante que nós, uma vez atuando no serviço de urgência e emergência, seja no APH móvel ou fixo, tenhamos em mente, né, essa portaria 1600 e as portarias que elas fazem, que ela faz algumas considerações, e aí eu trago a mais importante dela, a portaria 2048, tá? Na portaria 2048, ela também define, ela foi, na verdade, definida 9 anos antes da portaria 1600, que é de 2011, a gente tinha até então como base a portaria 2048 e outras portarias. Então, a portaria 1600 ela veio organizar esse fluxo, né, de direcionamento, de regras, de fases, de como atuar na urgência e emergência. Ok? Então, eu chamo a atenção também para que vocês observem, leiam sobre a portaria 2048. Ok. Saindo então lá das bases legais, vamos voltar um pouquinho no tempo. Eu sei que outros profissionais que vão atuar aqui, né, no IBRAP vão também comentar para vocês sobre a história do atendimento pré-hospitalar, portanto, eu não vou me ater na íntegra, mas eu queria apenas trazer à memória um pequeno relato sobre, né, o início do atendimento pré-hospitalar. E o atendimento pré-hospitalar, ele tem um início de uma forma meio que não organizada, né? Foi mais ou menos um improviso. Acontecia uma guerra, né? Essa guerra era lá na região europeia, né? Por lado da Rússia, lá, né? E dentro dessa guerra foi observado que alguns soldados não morriam, mas ficavam sequelados, e que esses soldados poderiam receber algum tipo de assistência e, melhorando, poderiam voltar ao campo de batalha. A mão de obra do soldado ela é cara, né, porque é uma mão de obra humana, e muitas vezes um soldado, em sua falta, era motivo até de derrota para determinado batalhão, equipe, etc. Então, o que foi visto? Que quando se tirava
esse profissional lá do campo da batalha trazia para um local e dava algum tipo de assistência, né, esse soldado melhorava e poderia contribuir com aquela guerra. Foi visto então que era interessante ir buscar esse soldado lá e não esperar esse soldado vir, né, uma vez que ele estava ferido. Foi criada então a carruagem voadora. Eu costumo dizer nas aulas, ela não voava, ela era puxada a cavalo. A gente traz uma foto de um exemplo, né, aí, de uma carruagem puxada a cavalo, onde ia um profissional de saúde e trazia o guerreiro, né, lá o soldado ferido, até uma base para prestar cuidado. Nessa foto de canto, aqui no canto inferior da sua tela, né, do seu lado esquerdo, tem a foto de uma jovem senhora com uma lamparina na mão, e aqueles da área da enfermagem que está assistindo sabem muito bem de quem eu estou falando, né? Que é da Florence Nightingale, ok? Então, depois da história do APH, a gente entra rapidinho na história da enfermagem. E, por coincidência, a história da enfermagem também está relacionada à guerra, né? Então, o que é que acontece? Existe uma guerra e a Florence Nightingale vai lá, né? Leva algumas auxiliares consigo e, em meio à guerra, ela consegue, digamos que, fazer uma revolução na área da saúde. Por quê? Porque o índice de morte dos soldados feridos chegavam a 40%. Quando Florence pega esses soldados e começa a fazer uma triagem, começa a separar esses soldados em leitos, começa a trabalhar com EPIs, né? É claro, dentro dos seus limites técnicos, né? E tecnológicos, digamos assim, né? Da época. O que é que acontece? Florence mostra para aqueles superiores que o índice cai para apenas 2%. E foi uma revolução, né? E aí é interessante como a Florence faz um vira-volta, um reviravolta ali na sua atuação, e ela acaba sendo solicitada em outras guerras, né? Ela passa a treinar pessoas, ela passa a ensinar métodos, ela passa a demonstrar maneiras e formas de se atuar, e nasce, por um acaso, a enfermagem, né? Então, a história da enfermagem ela está ligada automaticamente à guerra, tá? História da enfermagem no atendimento pré-hospitalar no Brasil. A atividade do enfermeiro no atendimento pré-hospitalar aqui no Brasil, ele vem lá no início de 1990, com o surgimento das unidades de suporte avançado de vida, né? Até então, no Brasil, em relação ao atendimento pré-hospitalar, nós tínhamos algumas modalidades de atendimento, mas voltado para o corpo de bombeiros, né? Que ainda naquela época, diferente de hoje, não tinha profissional de enfermagem, só tinha os profissionais militares. Mas, em 1990, começa então a atuação de alguns enfermeiros e auxiliares técnicos de enfermagem nas unidades de atendimento pré-hospitalar, certo? Então vem nessa época aí. A equipe multidisciplinar que atua no atendimento pré-hospitalar. Quem é essa equipe multidisciplinar? É a equipe de profissionais de saúde, né, que vai ser composta por, vamos ver lá, né, quem são essa equipe. Coordenador do serviço. Todo serviço de atendimento pré-hospitalar ele tem um coordenador geral, né? O responsável técnico pelo serviço, o responsável de enfermagem, o médico regulador, que é importantíssimo o seu trabalho, o médico intervencionista, o enfermeiro assistente e o auxiliar e o técnico de enfermagem, tá? Antes de eu falar desse enfermeiro, deixa eu voltar aqui rapidinho para eu só orientar vocês. Eu sei que em outros profissionais que estarão palestrando aqui também vão citar esses profissionais, mas quem é o coordenador do serviço? É aquele
que representa, né, o gerente, o diretor, quem vai direcionar, né, quem vai dirigir esse serviço de atendimento pré-hospitalar. Ok, pessoal? O responsável técnico é aquele que, mediante alguma situação que deva ser esclarecida, né, até mesmo para a mídia, é quem vai se apresentar para dar algum esclarecimento, mas é aquele responsável, né, pelas as atividades, pelos procedimentos, né, por exemplo, mediante um protocolo, é ele quem vai ditar, né, esse protocolo, é ele quem vai assinar, né, despachar, é ele quem vai estar à frente, né, da parte técnica, de toda uma parte técnica e não de administração. A parte administrativa fica pelo coordenador do serviço. O responsável de enfermagem vai ficar, então, responsável por toda a equipe de enfermagem, por toda a atuação do serviço de enfermagem. E aí ele fala, ele vai fazer tanto a parte administrativa como também a parte técnica, né? Na sua administração, ele vai coordenar tanto essas duas partes. O médico regulador é aquele médico que vai mais adiante, na verdade eu vou falar de regulação médica, então eu deixo para citar desse médico regulador mais adiante. O médico intervencionista é aquele médico que vai atuar diretamente, né, no atendimento de grande porte, um atendimento de um paciente grave, um atendimento, né, onde necessite a presença de um médico, né? Esse médico ele atua diretamente, ele faz parte da tripulação que embarca naquela unidade avançada e vai lá e trabalha, e vai lá e atua, e vai lá e medica, e vai lá e cura, e vai lá, coloca a mão na massa. É esse médico que vai até a rua mesmo, que vai resgatar o paciente, que vai prescrever, né, ali no ambiente pré-hospitalar e que vai, de repente, fazer alguns procedimentos, né, para salvar a vida do paciente. É o médico, o nome já está dizendo, o intervencionista, ele que intervém na cena. E o enfermeiro também, enfermeiros assistenciais, enfermeiro que vai tripular a unidade avançada ou a básica, né, conforme agora, né, a nova lei do COFEM, aí a nova portaria do COFEM que prevê o enfermeiro embarcado na unidade básica. Né? Então, enfermeiro assistencial é o enfermeiro que também vai lá, realiza procedimentos, é o enfermeiro que medica, é o enfermeiro que faz, né, a sondagem, é o enfermeiro que atua, enfermeiro que está ali diretamente atuando, né, no trabalho. Auxiliares e técnicos de enfermagem, esses auxiliares e técnicos de enfermagem, eles vão auxiliar o enfermeiro, na verdade, né? Eles vão atuar mediante o trabalho do enfermeiro, junto com o enfermeiro. Lembrando que não se trabalha mais, né? Ou pelo menos, né, essa é a norma do COFEM, não cabe mais o trabalho apenas do profissional técnico de enfermagem ou auxiliar de enfermagem na unidade básica, ou na unidade avançada que seja. Deve ter a companhia, supervisão direta de um enfermeiro, tá? Então esse técnico, esse auxiliar, vai lá no atendimento e vai atuar mediante, junto ao enfermeiro. Quem é esse enfermeiro? Enfermeiro profissional de nível superior, titulado diploma de enfermeiro, devidamente registrado no Conselho Regional de Enfermagem de sua jurisdição, né, habilitado para ações de enfermagem no atendimento pré-hospitalar, devendo, além das ações assistenciais, olha lá, prestar serviços administrativos e operacionais em sistema de atendimento pré-hospitalar, ok? Então, o enfermeiro que faz uma faculdade, que forma, você vê que, na verdade, aqui, eu falo de um enfermeiro no âmbito geral, né? Mas, quando a gente pergunta, e o enfermeiro do atendimento pré-hospitalar? Quem é esse enfermeiro? O enfermeiro do atendimento pré-hospitalar assume o papel de articulador, né? Ele faz a articulação, a integração da equipe, contribuindo na inter-relação entre os diversos atores, componentes, os tripulantes daquela unidade, além de ser conhecido como coordenador da equipe de enfermagem. Então, é o enfermeiro que faz a ponte, faz a ligação do trabalho entre um condutor e um médico, né? Entre um marinheiro e um médico, numa equipe de uma tripulação, de uma unidade de ambulância tipo F, que são os fluviais, né?
Então, esse enfermeiro é ele quem atua ali como um articulador, um mediador do serviço, ok? Para o atendimento pré-hospitalar. Na sua formação, não entra, a gente sabe, hoje nas faculdades, não entra o atendimento pré-hospitalar, né? Mas é interessante que esse enfermeiro tenha já uma experiência, sim, ainda que não de atendimento pré-hospitalar, mas pelo menos uma experiência na atuação como enfermeiro, né? Que tem habilidades técnicas, claro, e ele adquire isso através de experiência de trabalho, né, de procedimentos, atuando no seu dia a dia como enfermeiro, que tenha autocontrole, sabemos que é um ambiente hostil, sabemos que não é fácil atuar no atendimento pré-hospitalar, ok, gente? É um ambiente onde muitas vezes as pessoas que nos rodeiam ali, mediante o atendimento, vai criticar, vai reclamar, vai, de repente, agredir verbalmente, vai provocar, né? Achando que o enfermeiro esteja, ou a própria equipe, né? Esteja demorando no atendimento, e não é isso, tá? Ele então tem que ter um autocontrole, ele não tem que entrar nas provocações, ele não pode assimilar, absorver as reclamações, né? As pessoas que estão em volta não entendem que antes da gente embarcar, ou melhor, antes da gente se dirigir até a unidade hospitalar, a gente tem que estabilizar esse paciente, né? Tem que ofertar uma máscara de oxigênio, tem que funcionar um acesso, tem que correr um volume, a depender de cada caso, né? Então, as pessoas que nos rodeiam de repente vai imaginar apenas a gravidade do paciente, mas não vai imaginar, por exemplo, que está sendo feito pela gravidade, né? E aí é interessante, é importante que o enfermeiro tenha autocontrole. Equilíbrio emocional está junto nesse autocontrole, né? O enfermeiro ele não pode ser um enfermeiro que trabalha no atendimento pré-hospitalar e tenha medo de sangue. Não consegue ver uma amputação, não consegue ver um óbito, né, na cena. Então, é interessante que esse enfermeiro tenha um autocontrole, tenha o equilíbrio emocional, tenha a inteligência emocional, né, para atuar no atendimento pré-hospitalar. Porque o atendimento pré-hospitalar, gente, a gente pode estar sendo acionado, por exemplo, para atender uma cefaleia. Por que não? Né? Uma cefaleia. Um atendimento de pré-hospitalar privado, muitas vezes cabe assistência de um atendimento de uma cefaleia assim. O associado ele paga aquela empresa, presta serviço para ele, e ele acionou a empresa para lhe atender em sua casa, ou no seu ambiente de trabalho, ou na escola, ou na faculdade, onde ele estiver. A unidade vai, e chegando lá, ele vai ter um paciente, né, normal, calmo, paciente apenas com uma queixa de cefaleia, ele vai medicar o paciente, liberar o paciente. Mas, de repente, ele é acionado para uma queda da própria altura ou uma queda de grande altura. Ele pode deparar com uma situação nada agradável. Então, por isso, a inteligência emocional, o equilíbrio emocional. Capacidade física. Por que capacidade física? Porque a gente pode atender tanto em um ambiente plano, como a gente pode atender um local que você poderá acessar escadarias, né? E aí ficará difícil se você não tem essa capacidade física, né? Portanto, isso faz parte do profissional do atendimento pré-hospitalar, desse enfermeiro do pré-hospitalar. Esteja em boa atividade física, né? Pratique atividade física. Capacidade mental, né? E de trabalho em equipe. Quem trabalha em atendimento pré-hospitalar, gente, ele tem que saber trabalhar em equipe. Isso é uma regra básica. Não tem como fugir, não tem para onde fugir. Tem que saber trabalhar em equipe, tem que saber cooperar, tem que aceitar a opinião, tem que saber receber elogio e também crítica, né? Quantas vezes eu não já ouvi, às vezes de um condutor, de um auxiliar, de um técnico de enfermagem, uma crítica, né, mediante um tipo de atuação.
Gente, a gente tem que ser humilde, a gente tem que saber que as pessoas que estão ali na nossa equipe, que nos rodeiam, que é o nosso bem, né? Então, a gente tem que saber aceitar essas críticas também, ok? Tem que ser uma pessoa responsável, né? E eu lembro logo de imediato do horário. O atendimento para hospitalar, gente, ele é interessante porque, diferente do interhospitalar, onde você trabalha o tempo todo sem parar, tem atividade o tempo todo sem parar, no atendimento pré-hospitalar a gente sabe que a gente trabalha sob chamados, né? Demanda. E muitas vezes essa demanda, esse chamado, gente, pode ser no final do seu plantão ou no início, digamos assim. Se você, de repente, não chega no horário, você complica o colega que, de repente, está indo para um outro serviço, está indo para uma faculdade fazer uma especialização, fazer um curso de extensão. Então, você tem que manter a responsabilidade no seu horário, porque o atendimento pré-hospitalar não tem como a gente pedir para a vítima aguardar mais um pouquinho. Muitas vezes já é um chamado que chega para a gente com um determinado atraso no fluxo da comunicação, né, ou por outras situações. Então, o horário é primordial. Né? Trabalhamos com tempo. Tempo é vida, tempo é músculo, tempo é neurônio, né? Então, a gente trabalha em cima do relógio. Seja responsável no seu horário. O enfermeiro, o atendimento pré-hospitalar, ele tem que ter responsabilidade no seu horário. Responsabilidade em sua escala, gente. Ok, ele tem que ser comunicativo, né? Ele tem que ser motivador, ele tem que ser solícito, ele tem que ser observador, ele tem que ser proativo, ele tem que imaginar já, né, prever o que pode acontecer mediante aquele atendimento, mediante aquela vítima, resolutivo, domínio técnico e criativo. Por quê? Porque tudo isso que eu coloquei para vocês precisa ser exercitado diante de uma vítima grave e onde você, muitas das vezes, não tem um auxílio, não tem uma ajuda de uma outra equipe, você às vezes está sozinho até chegar o apoio, você está atuando, você e a vítima, né? Às vezes um técnico de enfermagem, um condutor para te auxiliar, mas como enfermeiro, algumas decisões deverá ser tomada mediante, né, a sua observação, né, mediante a sua proatividade, a sua resolutividade. Então você tem que ter essas características. Você tem que buscar essas características, né, desculpa, para você atuar no atendimento pré-hospitalar. Capacitação periódica, isso aí eu não abro mão. Todo enfermeiro, como atuante no atendimento pré-hospitalar, eles têm que estar sempre, gente, se atualizando, né? Renovando suas ideias, se enchendo, gente, se capacitando, tá? Então, a capacitação periódica é uma necessidade, eu diria que uma necessidade básica do enfermeiro no atendimento pré-hospitalar. Definição de prioridades, principalmente quando a gente tem múltiplas vítimas, né, gente? Então, capacidade de liderança primordial. Primordial para o enfermeiro que atua no atendimento pré-hospitalar. Não deve existir um enfermeiro no atendimento pré-hospitalar que não sabe liderar, que não gosta de liderar. Não existe. O enfermeiro, ele é já naturalmente um líder. A gente já nasce ali na faculdade, a gente já aprende ali na faculdade, a gente já assimila ali na faculdade, a gente já recebe na faculdade, né, esse espírito de liderança. O enfermeiro, ele tem que ser treinado para liderar e isso não pode abrir mão. O enfermeiro tem que ser líder. Quais os cursos, então, já que eu falei, né, da capacitação periódica? Quais os cursos de imersão que o enfermeiro do APH deve ter, né, em seu currículo? Vamos ver. Cursos de imersão. Existem alguns cursos que o enfermeiro ele deve ter para atuar no atendimento pré-hospitalar. Vocês viram que agora há pouco eu falei que o enfermeiro necessariamente ele não precisa ter experiência no atendimento pré-hospitalar para ir atuar lá. Precisa ter experiência, assim como enfermeiro já atuando em algum hospital, algum interhospitalar, algum tipo de serviço, né, desse tipo. Mas necessariamente ele não precisa ter experiência como
enfermeiro de APH. No entanto, esses cursos ele deve sim lançar mão e realizar na medida da sua possibilidade. São o BLS, né, que é um curso de atendimento básico para vítimas de parada cardiorrespiratória, adulto e crianças, né, para vítimas de engasgo, né, para esses tipos de ocorrência. Então, o suporte básico de vida, ele é primordial. Ele é o mínimo, o básico mesmo, o nome já está dizendo, que o enfermeiro tem que ter para atuar no atendimento pré-hospitalar. Ok, pessoal? Porque ele pode, em um atendimento, receber um chamado e, de repente, se deparar com um paciente numa parada cardiorrespiratória. Imagine você, seu enfermeiro, não tem um suporte básico de vida. O que ele vai fazer? Ele até conhece, né, o reconhecimento da vítima em parada cardíaca, mas se ele não souber o protocolo, se ele não souber, né, direcionar aquele atendimento como suporte básico até que o suporte avançado chegue, gente, provavelmente, quando o suporte avançado chegar, não terá um prognóstico, né, para aquela vítima do melhor. Então, assim, se o atendimento básico for bem feito por um enfermeiro que sabe fazer o suporte básico, provavelmente o prognóstico será diferente, para melhor, para essa vítima na chegada do suporte avançado. Então, o BLS, né, o suporte básico de vida, deve ser primordial para todos os profissionais enfermeiros que atuam no atendimento pré-hospitalar. Ok, pessoal? Suporte básico de vida, o BLS. O PHTLS também é interessantíssimo, né? Depois do BLS, do básico, você tem que fazer um curso de PHTLS. E nesse curso de PHTLS, você aprende a salvar vidas, né, traumatizadas, politraumatizadas, no ambiente pré-hospitalar. Ok, pessoal? Na verdade, esse PHTLS, ele é o suporte de vida no trauma, no ambiente pré-hospitalar. Seria mais ou menos essa definição da sigla em inglês. Então, nesse curso, o enfermeiro vai aprender a atuar mediante vítimas do trauma, ok? Então, a gente vai aprender a fazer avaliações iniciais e avaliações secundárias. Vai aprender a atender a vítima, como abordar essa vítima, como imobilizar essa vítima, como direcionar essa vítima para um atendimento definitivo e quando, né? Quando acionar o suporte avançado, quando acionar o suporte aéreo. Então, no PHTLS, nós vamos aprender, né, como atuar mediante vítimas de trauma. PHTLS. Interessante e sugiro que o enfermeiro faça esse curso também. Eu, na verdade, coloquei aqui por ordem de prioridade, tá, pessoal? E aí, por prioridade, eu coloco o ACLS. O ACLS, nesse curso, o enfermeiro vai aprender a atender a parada cardiorrespiratória no avançado. Se você é um enfermeiro que vai chegar na unidade avançada para dar apoio ao enfermeiro que está fazendo o BLS, você então é um enfermeiro diferenciado. Ou até mesmo, se você como enfermeiro é acionado para uma vítima, por exemplo, de síndrome coronariana, né? Ou uma vítima com suspeita de acidente vascular encefálico, provavelmente a sua abordagem vai ser diferente quando você tiver o curso do ACLS. Porque nesse curso você aprende a fazer abordagem para vítimas de suspeita de acidente vascular encefálico ou com síndrome coronarianas. E aí é que você vai aprender a diferenciar que tipo de síndrome coronariana é essa. É uma angina? É uma angina estável ou instável? É um acidente? É um infarto agudo do miocárdio com ou sem supra, né? E aí você aprendeu e sabe abordar e direcionar o atendimento daquela vítima, né, seguindo protocolos para cada tipo de vítima. Ok? Então, no ACLS você vai aprender.
arritmias. Você pode ser acionado para atender um paciente com dor precordial e que se trata de uma arritmia, de uma bradicardia importante. É nesse curso que você aprende, né, a diferenciar, a ler um eletro. E no eletro você vê aberrações, né? Porque a gente sabe que um eletro, para se ler um eletro, precisa de cursos, né, mais intensivos, até mesmo na área médica. Porém, o enfermeiro, já com o curso do ACLS, ele consegue no eletro observar um desnivelamento do segmento ST, um supra, né? Ele pode ver também um infra desnivelamento, então uma isquemia. Ele consegue ver bradicardias, um flutter. Então é nesse curso. Sugiro a vocês que façam o curso ACLS. O ATCN já seria para um enfermeiro que atua no intra-hospitalar, ok? Ou mesmo no pré-hospitalar móvel. O ATCN vai ensinar o enfermeiro, assim como no PH-TLS, aborda o paciente vítima de trauma no pré-hospitalar, o ATCN ensina o enfermeiro a abordar essa mesma vítima no intra-hospitalar, né? De repente, você tem os dois cursos, você vai saber diferenciar a abordagem do pré para depois a abordagem do intra. Então, nesse curso, o enfermeiro vai aprender a, de repente, diagnosticar algumas situações. Embora, tecnicamente, não somos capazes, ou melhor, não somos, na verdade, não temos, né, a liberdade, o direito, né, legalmente a gente não pode dar o diagnóstico, mas a gente aprende, né, por exemplo, a definir o pneumotórax, um hemotórax, né, maciço, tamponamento cardíaco no curso do ATCN. Eu sugiro que vocês, ao fazer esse curso, estudem, né, peguem o material, né, com antecedência e estudem. Ok, pessoal? O TLSN é um curso parecido com o ATCN, mas ele é um curso mais básico. Então, ele também é um curso voltado para o trauma, porém mais básico. Então, eu sugiro que, se você não tiver condições ainda de fazer o ATCN, financeiramente falando, porque são cursos, né, que demandam um custo um pouco maior, né, você tem o TLSN, que é um custo mais em conta, né, tem um custo mais em conta, porém é um curso mais básico, né. O PAUS, ele é um curso voltado para a criança, as emergências em criança, as emergências cardiológicas em crianças. Interessante porque quando você está no pré-hospitalar, você não escolhe idade, né? Quando você está no pré-hospitalar, você pode atender qualquer idade. Então, eu sugiro que é interessante que o enfermeiro tenha esse curso para nível de conhecimento, né? E para que, mediante uma surpresa, você possa estar capacitado, habilitado para auxiliar, de repente, o médico que não tem habilidades, que não é da área pediátrica, né? Que tem alguma dúvida. Você, com esse curso, certamente você irá auxiliar esse médico. E o ALSO é um curso também específico para uma área, que é a área das gestantes, né? É um curso de suporte avançado de vida na obstetrícia. E aí você aprende a atuar também, né, mediante emergências obstétricas. No APH você não escolhe o tipo de vítima. Você hoje não chega no plantão e diz: eu vou só atender vítimas clínicas. Hoje eu vou atender apenas vítimas psiquiátricas. Hoje eu vou atender apenas vítimas obstétricas. Não. Você chega para o plantão e o seu plantão ele inicia em um horário para finalizar no outro. E dentro desse horário você pode ser surpreendido com vários tipos de vítimas, vários tipos, né, de clínicas. Então, você não escolhe. E o aeromédico, para aqueles enfermeiros que vai atuar, né, em unidades aeromédicas. Então, é interessante que você tenha esse curso, até porque existem algumas particularidades do aeromédico, tá? Quando a gente toma um curso desse, como eu tive a oportunidade de já fazer esse curso aeromédico, a gente aprende e a gente observa, né, que existem algumas situações que vai impedir o trabalho do aeromédico. Ainda que a vítima seja uma vítima indicada para um voo aeromédico, que ainda tem essa situação, nesse curso aeromédico você vai observar que algumas vítimas elas não podem ser transportadas por aeromédico, né?
ou pelo quadro clínico, ou pela sua instabilidade prevista, né? Às vezes ele no momento até está estável, a ponto de voar, mas mediante, né, a suspeita traumática, alguns diagnósticos suspeitos, essa vítima ela é contraindicada a voar. Então, nesse curso a gente aprende até mesmo aonde essa aeronave vai pousar, né? Se é de dia, se é de noite. Então, nesse curso a gente aprende, né, algumas limitações que o trabalho aeromédico tem. Então, não é toda vítima que deve ser transportada, não é toda a ocorrência que o aeromédico deve ser acionado. Muitas vezes a demora, tanto para a aeronave decolar como para até mesmo pousar, acaba que equivalente no período de tempo se a vítima fosse transportada em unidade de ambulância, né, gerando custo e não trazendo retorno ao paciente, à vítima. Então, a gente aprende nesse curso aeromédico. Interessante. Ok, esses são os cursos de imersão que eu sugiro para o enfermeiro que vai atuar no atendimento pré-hospitalar. O que espera o enfermeiro em sua atuação no atendimento pré-hospitalar? Quais são os tipos de atendimento que o enfermeiro, né, agora há pouco eu citei alguns exemplos, né, vai atender? Ok, tipo de atendimento. Os atendimentos eles são divididos em suporte básico e suporte avançado. O suporte básico consiste na preservação da vida sem manobras invasivas, em que o atendimento é realizado por pessoas treinadas em primeiros socorros e atua sob supervisão médica por telemedicina. Então, assim, nesse suporte básico, né, onde a tripulação é o enfermeiro e um condutor, resgatista, socorrista, nós podemos abordar uma vítima, por exemplo, com dor abdominal, mediante um exame físico, levantamento de sinais vitais, uma anamnese, histórico, né? O sampler, né? Onde a gente vai observar sinais e sintomas, né? Alergias, uso de medicação, passado médico, né? Líquido ingerido, ambiente. A gente vai passar todas essas informações para quem? O nosso médico regulador. E esse médico regulador vai nos dar um retorno de como atuar, do que vai ser feito para essa vítima, qual é o tratamento, né? Esperamos que melhore. Se essa vítima não melhora, né, o médico assistente poderá optar por uma remoção, mediante o quadro da vítima, ou por um apoio de um suporte avançado. Ok, pessoal? Então, assim, no suporte básico, geralmente você tem uma vítima não grave, né, um quadro de urgência ou não urgência. Geralmente, no atendimento pré-hospitalar de suporte básico de vida, nesse tipo de atendimento, nós resolvemos o problema no local onde a vítima se encontra, na maioria das vezes. Há aquelas situações, como eu acabei de citar, onde a vítima poderá não melhorar com aquela assistência, com aquele procedimento, precisando então de um apoio, de um suporte avançado. Não tem um suporte avançado. Todos os suportes avançados estão em atendimento naquele momento. Melhor é aguardar o apoio até que se disponibilize ou transferir essa vítima para um local adequado. Isso vai ser decidido pelo médico regulador. Tá? Suporte básico de vida, então, é o atendimento para uma paciente não grave, não é emergência. Ok, pessoal? Então, nós vamos fazer um atendimento básico. Podemos ser chamados para uma vítima, por exemplo, que perdeu a consciência. É claro que lá, antes de disparar a unidade, será feita aí uma entrevista rapidamente com essa pessoa que pede o atendimento. E vai ser perguntado, por exemplo, se a vítima respira. Se há uma perda de consciência onde a vítima respira, então a gente já sabe que não temos uma parada cardiorrespiratória. O suporte básico pode ser acionado e, chegando no local, nós vamos avaliar essa vítima. Mediante a nossa avaliação, né, podemos achar um diagnóstico ou não. Um exemplo, se a gente de repente vê, né, nos sinais vitais que há ali uma hipotensão, você pode então direcionar, né, o diagnóstico de hipotensão, né, provocado então
perda de consciência. Ou não. De repente você pode dosar a glicemia desse paciente, já que a pressão arterial está normal e a glicemia está baixa, menor que 70, 60, 50. E o paciente, então, podemos então dizer que o paciente está com perda de consciência secundária a essa hipoglicemia. Fazemos então a glicose intravascular, conforme a orientação do médico regulador por meio da telemedicina, e a gente constata que a vítima não retorna, não recobre a consciência, não desperta. Então, podemos pedir aí o apoio ao suporte avançado ou então encaminhar essa vítima à unidade hospitalar. Claro que monitorando a oximetria, né, verificando, fazendo uma segunda avaliação dos sinais vitais, procurando por passado médicos, procurando por históricos, né? Claro que a gente já vai fazer uma breve avaliação quando a chegada, vai levantar, tentar levantar o porquê que essa vítima está em perda de consciência. Se teve algum trauma, se convulsionou, se possível, uma pessoa que esteve ou que estava no local puder passar essa informação, melhor. Se não, a gente vai ter que tomar alguma providência. Ok, pessoal? Então, o suporte avançado, geralmente, ele é feito por enfermeiro ou técnico de enfermagem no suporte básico de vida. No suporte avançado de vida, diferente do básico, aqui já entra características como as manobras invasivas, de maior complexidade, e por este motivo, esse atendimento é realizado exclusivamente por médico e enfermeiro. Gente, no suporte básico, voltando aqui no suporte básico, podemos ter também procedimentos invasivos. Ok, pessoal? No entanto, esse procedimento invasivo, né, deve ser orientado, indicado por um médico regulador. Um exemplo é a sondagem vesical. Outro exemplo é a sondagem nasogástrica, que a gente pode, né, realizar esse procedimento mediante a orientação do médico. No suporte avançado, você tem uma vítima grave, né, ou várias vítimas graves, onde a atuação do enfermeiro por si só é limitada, precisando urgentemente de um apoio, suporte avançado, ou até mesmo vários apoios. Daí você tem a presença do médico. O médico regulador já não é necessário, já que com a presença do médico, todos os procedimentos poderão ser realizados ali na orientação daquele médico, né, intervencionista, que estará no momento e na cena, né, ali mediante aquela vítima. Portanto, um suporte avançado é um atendimento para uma vítima mais grave, diferente do outro caso que eu acabei de citar. Aqui já seria queda grave, né, TCS graves, amputações, pacientes grandes queimados, né, vítimas de atropelo, grandes alturas, né, uma vítima mais grave. Ok, pessoal? Então, aqui a presença do médico é indispensável. Segundo Thomas e Lima, as fases ou as etapas do atendimento, elas sofrem 3 divisões, né? Nós temos, pessoal, o atendimento pré-hospitalar, o atendimento intra-hospitalar, né? Nós temos o pré-atendimento, nós temos o intra-atendimento e o pós-atendimento. Ok, pessoal? Vamos, então, na verdade, desmembrar cada um desses atendimentos. O que é o pré-atendimento? Pessoal, o pré-atendimento, ele já começa quando você pega o plantão. O pré-atendimento, ele já começa quando você checa a sua unidade. Quando você faz o checklist, né, dos materiais e equipamentos. Quando você vai lá, pessoal, e dá uma olhada na sua mochila de trauma,
na sua mochila de acesso venoso, na sua mochila de vias aéreas, quando você observa o oxímetro, quando você observa o desfibrilador, se está disparando ou não o choque, quando você observa se tem gel para lubrificar o desfibrilador. Então, no pré-atendimento, você, na verdade, você não tem nenhum atendimento de fato, você não tem nenhum chamado, você não tem nenhuma ocorrência para atender, mas você se prepara. No pré-atendimento, você se prepara. Você vai lá e observa a sua ambulância, observa a sua unidade, né? Você checa os materiais e equipamentos como um todo, para que você não seja surpreendido com a falta de nada. E acreditem, a falta não será de um desfibrilador. Muitas vezes, a falta poderá ser de uma agulha. E há uma grande falta de uma agulha, porque quando você tem um intramuscular para fazer, se você não tiver uma agulha adequada, né, você não poderá fazer intramuscular. Se aquela medicação ela só tem aquela apresentação intramuscular, você não poderá fazer ela venoso. Ok, pessoal? Então, pessoal, o material é interessante que você, né, cheque na sua quantidade. Interessante, não basta ter o material. Interessante que você tenha na quantidade adequada o material. O funcionamento de equipamentos, interessante. Não adianta você ter o oxímetro, não adianta você ter um bom desfibrilador da melhor marca, né? Não adianta você ter o melhor monitor cardíaco, não adianta você ter o melhor aspirador, não adianta você ter o melhor respirador mecânico. Adianta você ter e que eles funcionem, né, para que na hora que você necessitar, esses aparelhos, né, venham a te ajudar a salvar aquela vida. Então, fica então aí a fase do pré-atendimento. Agora, o trans, o intra-atendimento, é a fase onde você acessa a vítima por segurança. Interessante, muito interessante isso. Cuidado. Quando a gente chega na cena, né? Uma das coisas mais importantes que o enfermeiro deve se preocupar, gente, é com a segurança da cena. Muito cuidado com isso. Chamado por queimadura. A que se deu essa queimadura? Um choque elétrico? Produtos químicos? Explosão? Gente, seja lá o que causou a lesão primária, né, poderá também acontecer, mediante o atendimento, outra situação semelhante, uma outra explosão, uma outra descarga elétrica. Portanto, o enfermeiro tem que estar atento na chegada da tripulação ao local da cena. É claro que, provavelmente, nossos colegas que vão falar dos outros profissionais, né, provavelmente Marcival, quando falar do atendimento do condutor, né, da atuação do condutor, ele vai falar que o condutor tem que saber chegar em uma cena segura. Certamente, Marinho, que vai falar do atendimento do motociclista, ele vai também falar que o motociclista vai chegar e vai observar se a cena está segura, né? E todos os outros colegas que vão atuar aqui, né, nas palestras, eles vão pegar pesado, gente. Eles vão repetir essas informações, porque isso é muito importante. Porque, gente, se a cena não estiver segura, de nada vai valer tudo que você fez no pré-hospital, no pré-atendimento, perdão. Você preparou o material, você checou os equipamentos, mas você não vai poder utilizar nada, porque você poderá ser uma próxima vítima. Então, começamos com a cena segura, gente. Muito cuidado. Então, avaliar a cena, obtendo informações pertinentes para atendimento. Colher a história da vítima quando possível, realizar também a triagem para atendimento, em caso de acidente com múltiplas vítimas, realizar a avaliação primária, isto é, determinar se existe naquele momento para o paciente um risco imediato da vida dele, né?
Realizar a avaliação secundária, claro. A avaliação secundária a gente vai realizar depois que a gente fizer a avaliação inicial, a avaliação primária, depois que a gente encontrar problemas e depois que a gente resolver problemas, tá? Eu coloquei aqui, né, na ordem didática, mas lá na prática existe uma forma de como isso é feito, né, e um momento de quando isso vai ser feito. Então, eu abordei a vítima, eu fiz uma anamnese, eu faço um exame físico, eu faço uma avaliação inicial muito rápida. Eu tenho aí mais ou menos 10 segundos para fazer isso. Porque em 10 segundos de parada cardíaca, né, eu perco o músculo cardíaco, né, eu perco o cérebro. Então, se em 10 segundos eu constatar que está em parada cardíaca, eu já começo as reanimações cardíacas, eu já começo as compressões. Ok, pessoal? Então, muito rápido, tem que ser aquele enfermeiro proativo, observador, agilidade. Por isso, aquelas características para o enfermeiro do atendimento pré-hospitalar. Você tem que chegar e tem que ser aquele enfermeiro olho de águia, né? Vai lá, antes de chegar na cena, você já está focando o paciente, você está observando o paciente, você já avaliou a cena é segura, você pode atuar, então você chega e aborda a vítima. Fez a avaliação inicial, resolveu problemas, a vítima vai ser removida rápido, não vai ser removida rápido, vai aguardar apoio, não vai aguardar apoio, né? Daí vai ser definido se você faz ou não a avaliação secundária. Por isso eu falei dos cursos. No PHTLS você vai aprender exatamente essa sequência. Interessante. Então, realizar a avaliação secundária, pesquisa abrangente e detalhada do corpo da vítima, né? Na avaliação secundária você precisa de mais tempo. Demanda tempo para fazer a avaliação secundária. O ABCDE da avaliação secundária, que é diferente do ABCDE da avaliação primária, né? Ele demanda mais tempo. Para você ter ideia, quando eu faço uma avaliação secundária, quando eu faço a letra A, eu demando mais tempo do que toda o ABCDE da avaliação primária. Ok, pessoal? Então, essa é a fase de atendimento, intra-atendimento. Eu estabeleço prioridades para o atendimento, né? Estabilizar a vítima, se possível, antes do transporte, claro, né? Dentro da possibilidade. Prestar cuidados intensivos, auxiliando nos procedimentos de mais complexidades técnicas. Assegurar a manutenção do cuidado e a evolução de todos os sinais e sintomas. Prover um transporte de forma eficiente e segura. E aí eu volto. Nem sempre o aeromédico é o mais seguro. Nem sempre o aeromédico é o mais adequado, tá? Até a unidade hospitalar definitiva, que vai tratar esse paciente, né, ou de referência, e passar as informações a respeito do caso à equipe da sala de emergência. Ok, pessoal? Muito importante isso. E aí entra a figura do médico regulador. Porque eu, pré-hospitalar, eu não me comunico com o intra-hospitalar. Eu me comunico com o médico regulador. O médico regulador é quem faz, então, a comunicação com o intra-hospitalar. É claro que tem que ter um fluxo, né? Tem que ter um acordo nessas comunicações. Elas têm que estar amarradas. Então, eu sigo uma sequência nessas informações. Para que também o médico que não está na cena, não está vendo a vítima, né, passe o mais perto possível, né, da realidade qual eu estou para o intra-hospitalar. Para que não haja surpresa. Para que eu não comunique ao regulador que está indo o paciente grande queimado e a central de repente o intra-hospitalar está esperando uma amputação com o centro cirúrgico já preparado. Quer dizer, quando não há fluxo, quando não há uma informação, né, detalhada, amarrada, de forma pertinente, você pode atrapalhar o trabalho intra-hospitalar, né? Então, tem que ter muita atenção nesse detalhe. Ok, pessoal? Então, isso é o atendimento intra-hospitalar. E o enfermeiro, ele vai atuar, né, nesse cuidado, né, dessa vítima, dessa forma,
como eu passei para vocês, né? Em todas essas etapas que eu passei, o enfermeiro está ali presente, atuando. Pós-atendimento. Fazer a reposição do material, muito importante isso. Principalmente em finais de plantões, horários finais, onde você vai deixar o plantão. É claro que a gente sabe que o nosso serviço de enfermagem é continuidade. Necessariamente, eu não tenho que abastecer toda a unidade antes de largar o plantão. De repente, eu já fui para uma ocorrência próximo do horário de largar o plantão. E eu posso passar o plantão, por exemplo, no meio do atendimento. Eu não vou dizer a você que eu vou deixar de estabilizar uma cervical, segura aqui, colega, a cabeça da vítima, e o plantão é esse. Não é isso que eu estou dizendo. Mas, pensem comigo, uma vítima já estabilizada, ou até mesmo uma vítima já transportada para a unidade hospitalar, onde alguns entraves pode prejudicar aí a passagem do paciente do pré para o intra-hospitalar, a gente sabe que isso pode acontecer. Esse enfermeiro ele pode sim passar o plantão para o seu colega ali no meio do intra-hospitalar, com a vítima já estabilizada e esperando aí a resolutividade dessa vaga, né, ou a disponibilidade do hospital que vai receber. Podemos. Então, necessariamente, eu não tenho que abastecer a unidade para passar o plantão, mas é interessante que eu passe para o colega todo o material que foi utilizado. Materiais críticos, né? A gente sabe que, por exemplo, em cada unidade tem um kit de parto, um exemplo, ou um kit de punção torácica. Se eu utilizei durante o procedimento ou durante o meu plantão, não tive a possibilidade ainda de abastecer porque eu fui disparado para uma outra ocorrência, eu pelo menos sinalize ao colega que eu estou sem aquele material ou sem aquele equipamento. Ok, pessoal? Muito bem. Recarregar equipamento que necessitam de bateria. Isso aqui é muito importante, né? Por quê? Porque alguns dos meus atendimentos eu devo ir até a vítima e muitas vezes é um local ermo, distante da unidade, e eu devo levar o meu material, o meu equipamento. Gente, o que é que acontece? Eu tenho que estar com esse material abastecido em energia, se ele funciona a bateria. Porque há um risco desse material parar de funcionar no meio do atendimento. Ok, pessoal? Limpar o veículo de emergência. Isso é responsabilidade nossa. Eu vou limpar o meu ambiente de trabalho ali. Eu vou limpar ali o meu maquinário, meus equipamentos, minha maca. Ok, pessoal? Eu tenho que manter o meu ambiente de trabalho limpo. É claro, se a empresa que eu trabalho tem uma empresa que presta serviço na higienização, eu já não tenho essa responsabilidade. Caso contrário, essa responsabilidade é minha. Isso vai ser acordado quando eu entro na empresa para trabalhar. Eu vou ficar ciente. Se eu estou ciente, eu tenho que fazer. Providenciar a reposição de oxigênio, muito importante. Se necessário, registrar a ocorrência em impresso próprio. Sempre. Sempre. E fazer relatório em livro de ocorrência de enfermagem. Gente, eu fiz, eu não anotei, e se eu tiver que provar que eu fiz, vai ficar complicado. Portanto, as anotações, ela faz parte, ela é, na verdade, parte do processo. A enfermagem aprende, desde lá da graduação, seja lá no seu curso técnico, que a anotação de todo o procedimento e de toda atividade, ela é primordial. Ela é essencial. Ela deve existir. Ela tem que existir. Portanto, devemos anotar. Continuando com o papel agora do enfermeiro no atendimento pré-hospitalar, né? Então, vamos aqui passo a passo. Obedecer à lei do exercício profissional e o código de ética de enfermagem. Então, apresentei lá para você, né? 7498 de 1986, nossa lei do exercício profissional. Devemos, então, obedecer
a lei do exercício profissional, para que a gente possa, né, ter um trabalho tranquilo, para que a gente não seja prejudicado, para que a gente não tenhamos problemas legais, né, jurídicos, para que a gente então consiga atuar sem nenhum problema, sem nenhuma intervenção. Supervisionar e avaliar as ações de enfermagem no APH. O enfermeiro é quem supervisiona e avalia o trabalho de toda a equipe, tanto a sua como a dos demais, ou dos outros enfermeiros, se ele é o enfermeiro líder da base, ou dos técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem. Okay? Então ele tem o papel de supervisionar esse trabalho, de julgar se aquilo está sendo feito de forma correta. Se não, intervir. Se não, opinar. Se não, parar. Né? Gente, vida. Se você vê que a abordagem está errada, se você vê que o protocolo está sendo descumprido, então, para, você intervém, né? E orienta. Ok, pessoal? Então, supervisionar e avaliar as ações da enfermagem no APH. Executar prescrições médicas por telemedicina ou presencial. Quando a gente diz telemedicina, eu falo daquele enfermeiro que trabalha em uma unidade básica, onde a presença do médico, no momento, não se faz presente, né? Mas você tem um médico que te auxilia via telefone, via rádio, né? Então, em um caso de urgência e emergência, ele vai te orientar como e quando proceder e de que forma proceder. Então, você tem que fazer essa execução das prescrições médicas por telemedicina. Prestar cuidado de enfermagem de maior complexidade de técnica a pacientes graves. Então, existem procedimentos que é só do enfermeiro. Então, paciente grave precisa ser sondado. Paciente grave precisa funcionar um acesso jugular periférico. O enfermeiro tem competência, tem conhecimento técnico, né? Tem base legal para fazer essa função, para fazer aquela sondagem. Ok, pessoal? Então, prestar cuidado de enfermagem de maior complexidade técnica a pacientes graves. Prestar assistência de enfermagem à gestante, à parturiente e ao recém-nascido. Então, a gente sabe que o enfermeiro ele pode, né, fazer um parto, por exemplo, um parto sem distócia, como eu vou citar daqui a pouco. Prestar, então, assistência de enfermagem a essa área de atuação. Lembra lá nos cursos que eu citei, o curso AUSO, que é um curso de suporte avançado de vida na obstetrícia, que a gente aprende, na verdade, né, a atender emergências obstétricas, seja um parto prematuro, seja um descolamento prematuro de placenta, uma placenta prévia, né? Então a gente vai lá e atua. Participar nos programas de treinamentos e aprimoramento no programa de educação continuada, primordial. Isso aqui eu tenho um capítulo à parte para falar para vocês no final, tá? Tem que participar de treinamentos, tem que se atualizar, tem que sentar de novo na cadeira e estudar, tem que voltar, sim, para o banco da escola, como a gente costuma brincar. Tem que sentar, tem que estudar, tem que reavaliar. Ok, pessoal? A gente desaprende, quando a gente não pratica, a gente esquece. Às vezes você está em uma unidade que especificamente atende um público e de repente você vai para uma outra unidade, cobrir uma folga, umas férias, e você tem de repente um tipo de público, um tipo de vítima, um tipo de paciente específico que você não tem conhecimento, não tem habilidade, não tem prática, esqueceu. É aí que entra, então, né, a necessidade de você participar desses treinamentos e aprimoramento. Fazer controle de qualidade do serviço nos aspectos inerentes à sua profissão. Sempre, gente. Tá? Sempre fazendo esse controle de qualidade, sempre procurando críticas da equipe para ver se você está realmente dentro de um contexto onde as pessoas estão observando que você está trabalhando de forma correta, que você está realmente atuando, né, de forma parceira e que você está realmente sendo um exemplo
como profissional, interessante fazer esse controle de qualidade. Conhecer equipamento e realizar manobra de extração manual de vítima. É interessante também conhecer os equipamentos qual você está ali atuando, está dentro da sua unidade. Então você tem que saber para que serve cada equipamento, cada material, né? Muitas vezes chegou um respirador novo, você não conhece, chegou um monitor novo, você não conhece, uma bomba de infusão nova, você ainda não conhece, nunca manipulou. Então é interessante que você aprenda a manusear, tá? Quanto à extração manual de vítima, interessante que nesses cursos você aprenda, você pratique, que você sempre vá voltar a treinar, se aprimorar, né, a fazer esses procedimentos, a imobilizar a vítima, como, quando, né, de que forma, se pode, se não pode, você tem que saber. Iniciar a intervenção e reavaliar o estado geral da vítima. Como é que você, como enfermeiro de atendimento pré-hospitalar, não sabe fazer uma avaliação, não sabe reavaliar, não sabe quando reavaliar, não sabe dizer ou interpretar se a vítima está grave ou não grave? Não existe. Esse enfermeiro no pré-hospitalar não deve existir, ele não pode existir. Tá? Você tem que saber abordar a vítima. Você tem que saber em que sequência você vai abordar essa vítima. Em que sequência você vai avaliar essa vítima. Quais são as perguntas inerentes a essa vítima ou quem acompanha essa vítima. O que é que você precisa saber ou o que não é necessário naquele momento saber. Ah, porque o paciente toma esse medicamento, essa receita, é porque ele isso... Não. O que é importante no momento? Avaliar. Então você tem que, naquele momento, saber julgar. O que é necessário eu escutar, eu falar, né, para o bem da vítima. Transportar a vítima para o tratamento definitivo. Quando que eu faço isso? Por que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer isso? Quando eu vou fazer isso? De que forma eu vou fazer isso? Então eu tenho que saber. Muitas vezes, o pegar e transportar não é o método que a gente utiliza. A gente utiliza, né, o método de avaliar a vítima para daí transportar a vítima. Ok, pessoal? Então, a gente primeiro estabiliza, avalia, se necessário, reavalia, para daí a gente transportar a vítima. Para onde? Quem vai me dar esse apoio? Quando? Ok. Protocolos empregados no atendimento pré-hospitalar. Para que se garanta a eficácia na assistência e se diminua a probabilidade de erros, existem protocolos de atendimento a serem seguidos pelos enfermeiros, quais conferem independência e interdependência a esses profissionais. Ok, pessoal? Então, assim, quando eu tenho um protocolo, eu tenho, então, algo que me garante de que forma eu vou atuar e quando que eu vou atuar. Então, eu tenho que trabalhar conforme o protocolo, eu não vou sair do protocolo. Eu tenho que trabalhar em cima do protocolo. Se eu vou agradar ou não a vítima, ou a familiares de vítima, isso não, agora não me importa. Me importa que eu, seguindo aquele protocolo, eu só não vou salvar a vítima se a vítima não tiver que ser salva. Só vou perder a vítima se a vítima tiver que ser perdida. Mas, seguindo o protocolo, dificilmente eu terei problemas profissionais, jurídicos, principalmente. Então, é importante que o enfermeiro fique atento a isso, né? Siga os protocolos, tá, pessoal? Qual é o protocolo para aquele tipo de vítima ou para aquele tipo de atendimento? Siga. Evite sair do protocolo. Vai ter situações que você necessariamente vai ter que sair do protocolo? Vai. Suspender o protocolo? Vai. Claro. A área de saúde, gente, não é uma área exata. Existem situações e situações, né? Mas, é claro que, lembra da anotação? Tudo se anota. Tudo se comunica. Você tem um médico regulador. Se você está seguindo o protocolo, você tem que abandonar o protocolo ou trocar o protocolo, você tem que comunicar. Se o momento não dá para comunicar naquele momento, pelo menos você se assegure depois de fazer essa comunicação, de fazer essa anotação. Mas é interessante o protocolo. Ok, pessoal? Então, você fica independente. Você fica livre, né? Para o seu trabalho, para exercer o seu trabalho, a sua função, né? E você gera interdependência. Você, então, deixa todos à sua volta, né, seguros de que o trabalho está sendo feito, bem feito, para a benfeitoria, então, da vida do paciente. Seu médico regulador está tranquilo. O médico intervencionista que vai te dar um apoio está tranquilo, porque sabe que já existe um protocolo sendo seguido. Então, interessante. Cada instituição pode ter o seu próprio protocolo.
para a sua equipe, desde que garanta avaliação rápida, possibilitando assim um menor tempo gasto no atendimento, eficaz e possibilidade mínima de erros. O protocolo é para isso. O protocolo é para te auxiliar. O protocolo é para determinar, então, regras, normas, formas dos procedimentos a serem feitos. Para que aí a gente evite, minimize erros, né? Para que os acertos sejam sempre maiores. Então, o protocolo ele vem para te ajudar. O protocolo vem para que você salve a vítima em situações realmente, digamos que, dificultosas. Você chega na cena, você não consegue comunicação direta com o seu médico ou regulador, você tem uma vítima desacordada. Qual é o protocolo para isso? Fazer glicemia? Então eu faço glicemia. Medir pressão? Eu vou verificar a pressão. Avaliar se a vítima tem pulso? Eu vou avaliar se a vítima tem pulso. Então qual é o protocolo que manda naquele momento? O que eu devo fazer? Pontos chaves. Para isso é necessário que em seu conteúdo esteja presente as intervenções de estabilização do estado respiratório, circulatório e neurológico, seguindo de imobilização, se necessário, transporte rápido, se necessário, se indicado, e seguro para o hospital adequado mais próximo. Pode ser que no protocolo ele diga que você nunca vai transportar a vítima. O que você vai fazer? Transportar, porque você julga que a vítima está grave e tem que ser transportada? Você já seguiu os outros passos anteriores ao transporte do protocolo? Será que a vítima realmente precisa ser transportada? Então, siga o protocolo. O que foi que você fez a avaliação primeiro da vítima? Você avaliou o primeiro estado neurológico, mas o protocolo mandava avaliar primeiro o estado respiratório. Você fez a avaliação circulatória primeiro porque você acha que a paciente estava em parada cardiorrespiratória antes de avaliar o parâmetro respiratório. Julgar necessário, achar nesse momento, você tem que deixar o seu achismo de lado. Você tem que seguir o protocolo da sua unidade, o protocolo da empresa que você presta o serviço, né, como enfermeiro. O protocolo ele vem para te dar ajuda. Muitas vezes você e o condutor na cena, múltiplas vítimas. Qual é o protocolo? Separar as vítimas, fazer uma triagem, ver quem tem em preto, ver ou cinza, ver quem está em vermelho, ver quem está em verde ou em amarelo. Então siga o protocolo. Central de Regulação Médica. A Central de Regulação Médica, ela na verdade, ela vem para ajudar, para auxiliar, ela vem como parte do processo na atuação do APH. O APH sem a regulação médica funciona? Até funciona, mas muito difícil, com muito embaraço, com muita dificuldade. Então assim, a regulação médica, ela é o teu apoio, é a tua sombra, é o teu suporte. É a regulação médica quem vai conseguir a vaga para as tuas vítimas. É a regulação médica quem vai conseguir o teu apoio avançado quando tu estiver trabalhando no suporte básico. Então a regulação médica, ela vai atuar exatamente, né, nesse processo. Etapas da regulação médica. A regulação médica, por exemplo, ele faz a recepção do chamado. Todos os chamados vai primeiro para a regulação médica. Imagine você se todos os chamados fossem primeiro para o atendimento, fosse direto para a unidade, para a ambulância, para a equipe. Se tivéssemos que ser disparados ou sairmos para todos os chamados que chegavam. A recepção a recepção do chamado, né, ela cata o chamado. Depois dessa recepção do chamado, faz a abordagem do caso. Aí já entra até a figura médica. Porque aqui, enquanto recepção do chamado, é um telefonista que vai fazer essa recepção. Vai seguir um escopo. Já vai se fazer uma triagem, porque conforme a resposta das interrogações que o telefonista vai fazer, pode já imediatamente acontecer um disparo automático. Pode ser que não. Pode ser que primeiro, então, vá para o médico. Depois de respondidas as perguntas, vai ao médico, para o médico avaliar qual o nível, qual o tipo de unidade, qual a tripulação vai ser disparada para fazer aquele atendimento. Então, depois da recepção, a abordagem do caso. E é na abordagem do caso que o médico vai julgar quem é que vai para esse atendimento, né? Então, ele faz a decisão da estrutura, que a estrutura é o tipo de ambulância que vai.
é B, é C, é D, é E, é F. É o médico regulador, depois de fazer o estudo do caso, a abordagem do caso, ele faz a decisão de estrutura. Tá? E aí ele julga qual é o tipo de estrutura que vai. Tá? Classificação didática das urgências. Por quê? Aqui eu coloquei de nível 1 a nível 4, como funciona na maioria dos atendimentos hospitalares. Mas existe também por cores. Eles podem trabalhar com código vermelho, código amarelo, código verde, código azul. Então, qual é o tipo, qual é o nível, né, daquela urgência? Então, de acordo com aquela classificação, é disparado um tipo de unidade. Telemedicina. O que é a telemedicina? A telemedicina, gente, ela é baseada na resolução do Conselho Federal de Medicina de número 1643, de 2002, define e disciplina a prestação de serviços através do uso de telecomunicações. Não pensem vocês que telemedicina é apenas um médico no telefone, um enfermeiro na outra ponta e faça isso e eu faço, faça isso e eu faço. Não. Telemedicina ela tem todo mundo, tem toda uma abrangência. Existe hoje, por exemplo, uma empresa que lauda traçados de eletrocardiograma para emergências fixas, para postos, para hospitais, até onde não tem cardiologista. Mas essa empresa tem. Então, uma empresa recebe esses traçados via e-mail, isso já é uma telemedicina. Existem empresas, por exemplo, que recebem imagens, né, de ultrassons, imagens diagnósticas, e dá os diagnósticos. Então, telemedicina tem todo mundo, tem todo um campo a ser explorado. Mas no atendimento pré-hospitalar, basicamente, a telemedicina é utilizada quando você tem um profissional não médico, na outra ponta, geralmente é enfermeiro, que no seu atendimento ele recebe um apoio por telemedicina do médico regulador, que vai orientá-lo a, então, medicar, proceder com algum procedimento invasivo, né? Transportar um paciente. Então, a telemedicina, ela vem nesse foco, nesse tipo de ajuda. Então, é por isso que a gente faz uso da telemedicina no atendimento pré-hospitalar. Já que o enfermeiro só pode medicar conforme a prescrição, ou realizar algum procedimento invasivo conforme a prescrição. O COFEN, Conselho Federal de Enfermagem, institui a Resolução 225 de 2000 e que dispôs sobre o cumprimento da prescrição medicamentosa e terapêutica, né, para uma assistência, tornando legal para os profissionais de enfermagem a prática de cumprir prescrições médicas, né, via rádio ou telefone em casos de urgência. Ficou apagadinho aqui urgência, mas em caso de urgência. Telemedicina, então, tanto pode ser utilizada no suporte básico, né? Procedimentos invasivos, uso de medicações, realização de exames, como no suporte avançado, com um procedimento invasivo crítico, onde você não tem um médico tão experiente, mas na outra ponta, o médico regulador mais experiente poderá orientá-lo. Uma descompressão, por exemplo, em um tamponamento cardíaco, né? Em um pneumotórax, uma drenagem torácica, então o médico vai ser auxiliado. Definições dos veículos de atendimento pré-hospitalar tripulado pelo enfermeiro. Aonde o enfermeiro atua em qual tipo de ambulância, né? E aí tem os tipos de ambulância, A, B, C, D, E, F. Ambulância, o que é ambulância? Define-se ambulância como um veículo terrestre, né, aéreo ou marítimo, que se destina exclusivamente ao transporte de pacientes, de enfermos, de doentes. Isso é uma ambulância. Definição, então, desses veículos. Tipo A. Quem é a ambulância tipo A? É um veículo destinado ao transporte de pacientes que não apresenta risco de vida para remoções simples e de caráter eletivo. Que ambulância é tipo A, então? Ambulância tipo A é aquela ambulância onde você remove um paciente de uma unidade hospitalar fixa para uma unidade hospitalar definitiva, de tratamento definitivo, de referência daquele paciente. Muitas vezes foi trazido por um pré-hospitalar, foi estabilizado, e agora esse paciente vai fazer uma tomografia, né, vai fazer uma avaliação com um especialista, ou vai ser internado em alguma unidade de referência. Quem pode fazer a remoção desse paciente? Se esse paciente está estável, respirando em ar ambiente, sem sinais ou sintomas, mas que precisa, por exemplo, fazer uma correção de uma fratura, de um fêmur, de um rádio.
vai na ambulância tipo A, sem problema, tá? Quem é essa tripulação? Enfermeiro e um condutor simples, motorista simples, tá, pessoal? Então, essa é a ambulância tipo A. Uma ambulância onde, na verdade, você não tem muitos equipamentos dentro dessa ambulância. Em alguns casos, monta-se uma caixinha de primeiros socorros, leva-se um torpedo de oxigênio, um soro, uma equipe, material de acesso, em eventual, né, como é que eu posso dizer, uma eventual intercorrência que o paciente possa apresentar, e aí o enfermeiro poderá, por telemedicina, de repente, né, atuar aqui mediante aquele paciente. Essa é, então, ambulância tipo A. A tipo B, veículo destinado ao transporte interhospitalar de pacientes com risco de vida conhecido e ao atendimento pré-hospitalar de pacientes com risco de vida desconhecido, não classificado com potencial de necessidade de intervenção médica no local e durante o transporte até o serviço de destino. Essa ambulância tipo B, por exemplo, é a ambulância utilizada pelo suporte básico. B por coincidência básica. Mas é a ambulância que o suporte básico utiliza, o atendimento pré-hospitalar utiliza, né, para fazer os atendimentos interdomiciliar, vítimas de queda, afogamentos, em geral. O atendimento pré-hospitalar, o suporte básico, utiliza essa unidade, esse tipo de ambulância. Tá? Existem algumas medicações definidas, né, dentro da portaria 2048, que vai determinar qual tipo de medicações que poderá ir dentro dessa ambulância. Ok, pessoal? E aí, também a gente pode não ficar apenas com essas medicações. Existe um adendo que eu quero complementar aqui. Eu necessariamente não vou seguir apenas aquele material ou aquele equipamento que a portaria 2048 determina. Ela determina o básico, o mínimo. Mas, por exemplo, se eu quiser colocar um desfibrilador, né, nessa unidade, eu coloco. Se eu quiser colocar, por exemplo, um eletrocardiograma, eu coloco. Eu tenho um enfermeiro que sabe fazer agora a interpretação de um eletro. Ele tem um ACLS como curso. Posso muito bem colocar. Ok, pessoal? Então, eu não preciso ficar no mínimo. Eu tenho que ter o mínimo. Mas eu posso, daquela minha unidade, colocar outras estruturas, outros materiais, outros equipamentos, por que não? Tá? Mas o mínimo. Só lembrando, esse é o tipo de unidade que o SAMU, né, utiliza. É ambulância tipo B, para as unidades básicas. Tá aí, unidade tipo B. Esses equipamentos e materiais que tem na unidade, né, são definidos também pela portaria para o atendimento de suporte básico. Tipo de ambulância C, veículo de atendimento de urgência pré-hospitalares de pacientes vítimas de acidente ou pacientes em locais de difícil acesso, com equipamento de salvamento terrestre aquático em alturas. Quando a gente lê isso rapidinho, a gente lembra da ambulância do SAMU, certo? A ambulância do SAMU faz também atendimento pré-hospitalar a paciente vítima de acidente, pacientes em locais de difícil, aqui já não faz. Então, quem é que faz esse tipo de atendimento? Resgate, bombeiros, aqui em Salvador, de onde eu falo para vocês, a Salvar, tá? Que tem uma ambulância nesse formato, com esses materiais de salvamento, com esses equipamentos, de extricação, né, retirada de espaço confinado, em altura, pacientes afogados. Então, é essa ambulância, né, quem faz esse tipo de atendimento. E uma característica dessas ambulâncias também, né, nós temos algumas empresas de atendimento pré-hospitalar que prestam serviço a concessionárias de rodovia. E a gente sabe que esses tipos de acidentes em rodovias, você tem no mínimo uma vítima, mas você pode ter mais vítimas, múltiplas vítimas. Então, uma característica particular desses tipos de ambulância também, né, é na quantidade de leitos que essas ambulâncias têm e de transporte de vítima. Aqui eu apresento a vocês uma unidade que tem 2 leitos. Podemos transportar até 2 vítimas graves. Mas existem outras unidades, né,
que poderá levar até 4 vítimas, porque nessa parte superior você vai ter pranchas, né, lateralizadas que podem ser, então, enroladas, arroladas, na verdade, e colocar pacientes. Só um exemplo. Tipo de ambulância D. Veículos destinados ao atendimento e transporte de pacientes de alto risco em emergências pré-hospitalares e de transporte interhospitalar que necessita de cuidados médicos intensivos. Pessoal, essa ambulância é a ambulância do SAMU avançada. Ou também a ambulância UTI, tá? Essa ambulância pode ser tanto ambulância UTI para transporte interhospitalares de pacientes graves, remoções, né, de pacientes graves, ou a ambulância avançada do atendimento pré-hospitalar, do SAMU ou de outras empresas que sejam, né, como no meu caso aqui, na empresa que eu atuo, na Vitalmed, né, nós temos a ambulância B básica também e a ambulância D avançada UTI. E a ambulância está aqui, antes de apresentar a próxima ambulância, está aqui, né, uma ambulância que tem característica em seus materiais, por exemplo, um monitor, desfibrilador, um oxímetro, uma bomba de fusão, um respirador mecânico, poderia ter um vácuo aqui portátil, poderia, mas aqui tem um vácuo, né, de rede, mas pode ter o vácuo também portátil, tá? Então, tem os equipamentos diferenciados. E a tipo E, aeronave de asa fixa ou de asa rotativa, como os helicópteros, utilizada para transporte interhospitalar de pacientes, e a aeronave de asa rotativa para ações de resgate. Dotada de equipamentos médicos homologado pelo departamento, o DAC, né? Que é quem vai, Departamento Aéreo Civil, que vai determinar de que forma, quando que essas unidades devem trabalhar, atuar, e como, quem, né, deve trabalhar nessas unidades. Aqui eu trago para vocês 2 exemplos, né? Nós temos a asa rotativa, os helicópteros, utilizado em resgates, muito em resgate, mas nós temos os aviões UTIs. E, de novo, uma particularidade, o espaço. O espaço das unidades de aviões UTIs, né, a gente sabe, espaço confinado, muito apertado. Você tem aqui lugares para um profissional médico, um enfermeiro, geralmente não tem espaço para familiares, né? Em alguns casos específicos, né, você pode até abrir mão de algum profissional, né, que não seja tão necessário, né, para ir um familiar, dependendo do quadro da vítima. Mas na maioria das vezes a vítima, né, vai acompanhado não dos familiares, mas sim apenas dos profissionais. Os equipamentos, né, arrolados aqui dentro, né, em locais específicos. Está aqui, né, o helicóptero fazendo resgate, o GRAE aqui de Salvador, né, que é quem faz o atendimento em parceria com o SAMU. E o V, o tipo F, veículo motorizado aquaviário destinado ao transporte por via marítima ou fluvial, deve possuir os equipamentos médicos necessários ao atendimento de pacientes conforme sua necessidade, né? Daí, uma ambulância chamada. Essa do bombeiro, mas temos outras empresas também, o SAMU, que atua também. Pessoal, para finalizar, o NEP. O papel do enfermeiro no NEP. O NEP é o Núcleo de Educação Permanente ou a Educação Continuada. Por que a importância de falar do NEP? Esse enfermeiro participa continuamente de cursos de capacitação técnica e pedagógica, visto que, além de prestar socorro às vítimas em situação de emergência, também desenvolve atividades educativas como instrutor, participa da revisão dos protocolos de atendimento, elabora materiais didáticos para a equipe que deve ser devidamente qualificada, constantemente treinada. Ok, pessoal? Então, está aqui o trabalho do enfermeiro no NEP, e o enfermeiro ele deve estar sempre treinando e sendo treinado para que a gente não caia, pessoal, na mesmice, né? No achismo, está atualizado com as novas diretrizes, né? Com os novos protocolos, está atualizado com as novas condutas, as novas formas e maneiras
de abordagem, de atuação, procedimentos, né, de como vamos fazer, quando, como atuar. Pessoal, finalizo aqui a minha participação no Congresso online de atendimento pré-hospitalar, passando para vocês o papel do enfermeiro no atendimento pré-hospitalar. Agradeço a vocês a audiência e desejo a vocês sucesso profissional, a todos os colegas enfermeiros e equipe como um todo de enfermagem, sucesso em suas vidas profissionais, né? E agradeço aí a participação de cada um de vocês. Espero ter contribuído, né, para que o trabalho de cada enfermeiro, né, de cada colega, possa ser melhorado cada dia, a cada vítima, né, a cada instante e a cada momento. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.